Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, Deus bondoso, obrigado, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia e bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescermos em Teus caminhos, Senhor, a aprendermos a Tua santa palavra. Obrigado, Pai, por mais um ano que termina, Senhor Deus, um ano tão difícil, um ano de tantas lutas, tantos temores, tantas circunstâncias difíceis, Pai. Alguns tiveram vitórias, outros tiveram perdas, como perdas familiares, como outras coisas, Pai, que aconteceram, mas sabemos que em tudo isso, Pai, o Senhor tem operado, Pai. Obrigado por Tua graça conosco, nos ajuda a refletirmos na Tua santa palavra e que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como título Esperança. O mundo, ele fala muito. Nesse período de fim de ano, o mundo fala muito de esperança. Mas, normalmente, o que o mundo pensa a respeito de esperança é num contexto de pensamento positivo. Esperar coisas boas, que o futuro vai ser melhor, para que você possa ter uma vida mais alegre e suave. No entanto, irmãos, a raiz do significado da palavra esperança se refere a esperar, é o ato de esperar. Esperança é o ato de esperar por algo. E esse algo é a nossa esperança, esse algo que nós esperamos. Mas, se na cabeça de muitos que não existe um Deus, então esperança em quê? Não é em Deus, porque eles não acreditam em Deus. Então, quem não acredita em Deus vai ter esperança em Deus? Não, é óbvio que não. Então, eles vão esperar baseado em quê? O que eles esperam? Provavelmente esperam coisas boas. É óbvio que ninguém vai esperar coisa ruim da sua vida. Ninguém quer esperar coisa ruim na sua vida. Mas aí a grande questão é, o que é que conduz a história da vida dessas pessoas? É uma energia do acaso, é uma força sem inteligência, são probabilidades que guia o caminho das pessoas. É o que, se não existe um Deus? Ou então, se existe um Deus, eles pensam que esse Deus, ele é o Deus do pensamento positivo. Então eu vou pensar positivamente e Deus vai fazer as vontades do meu pensamento positivo. Será que, se essas coisas positivas que eu estou pensando, elas não chegarem até mim, será que a minha esperança então acaba? Porque o que eu pensei positivamente não chegou. Lembre-se que no início de 2020, romper do ano 2019 para 2020, muita gente estava nessa, como o pessoal diz, nessa vibe, né? Estava nesse pensamento, nessa onda. Pensamento positivo, 2020 vai ser o ano. E os planos mudaram completamente, muita coisa mudou. Conversando com alguns que estão perto de terminar o curso, ele diz assim, olha, o meu curso eu ia terminar esse ano, eu ia casar esse ano, eu ia começar meu emprego esse ano, eu ia mudar de vida esse ano, mas tudo mudou. Então, se a minha esperança está nas circunstâncias positivas, quando elas mudam, a minha esperança acaba. Essa é a esperança que se tem no mundo, é a esperança positiva, aquilo que me faz pensar positivamente. Mas eu quero aqui apresentar para você o conceito bíblico da esperança. Vamos refletir biblicamente o que é esperança? E por que que o conceito bíblico de esperança é o mais seguro para nós, do ponto de vista da nossa vida espiritual? Abram suas Bíblias aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós vamos ver aqui que a esperança, ela é fruto da ação de Deus. É algo que eu desenvolvo no meu relacionamento com Deus. Romanos capítulo 5, a gente vai ver do verso 1 ao verso 11. Primeiramente, ele trabalha nos capítulos anteriores o conceito de fé, as promessas de Deus, a justificação, como Deus então, ele perdoa pecados, como Deus torna o homem justo. E aí Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz assim:
justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa uma série de termos aqui que a teologia estuda. A primeira palavra que ele usa aqui é justificado. O que é justificado? É alguém tornado justo. O que é alguém tornado justo? É alguém que não pratica coisas corretas, tem uma vida que peca, tem uma vida em que pratica o pecado, e essa pessoa, por praticar o pecado, essa pessoa, ela não tem uma vida justa diante de Deus. Você pode dizer assim: eu sou justo, pastor, nunca fui preso, pode tirar o meu BO aí, pode ver aí minha ficha corrida, não vai ter nada, pode verificar o que está aí, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa justa. Irmãos, a justiça de Deus, ela não olha o padrão humano. A justiça dos homens olha a legislação para julgar quem está condenado ou quem é honesto. Deus, ele não olha as ações externas dos homens. Deus, ele olha o coração humano. E quando Deus vai ao coração humano, Deus então percebe que o coração humano, ele é naturalmente injusto, naturalmente inclinado ao erro. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você chegar para o seu filho e disser, todo pai sabe disso, quando você diz para o seu filho, não faça, é a mesma coisa que você tivesse dito, faça. Percebeu isso? Parece que quando você proíbe, se torna mais desejado. Por que isso está na natureza humana? Porque esse desejo de transgredir a ordem está na natureza humana? Por causa da natureza do pecado, por causa de um coração inclinado ao erro, inclinado à injustiça. Portanto, diante de Deus, nós não somos justos, nós somos todos injustos. É isso que Romanos diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Ou seja, meu querido irmão, todos nós nascemos naturalmente injustos, inclinados ao pecado, e nascemos condenados, independente da nossa origem, da nossa nacionalidade, da nossa cultura. A condenação é uma condição baseada na minha natureza. Entenda uma coisa: ninguém é condenado porque rouba, ninguém é condenado porque mente, ninguém é condenado porque se prostitui. Essas pessoas só roubam, mentem e se prostituem porque já são condenadas. Elas são inclinadas ao pecado e por isso elas praticam as obras das quais elas são inclinadas. Então, a palavra, quando diz justificados, significa que Deus olha para você e vê você injusto desde o ventre da sua mãe. Mas Deus, por uma obra e decisão dele, pela graça, ele olha para você e diz: você não será mais considerado injusto para mim, você será considerado justo, porque eu vou apagar os efeitos do teu pecado, eu vou apagar as obras pecaminosas que te condenam. Como foi que isso foi feito? Mediante a fé. Fé em quê? Aí vem a grande questão. Tem pessoas que acham que fé é pensamento positivo. Vou fazer uma fezinha, vou jogar na loteria para fazer uma fezinha e poder avançar, e poder ganhar muito dinheiro. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé é acreditar, confiar naquilo que Deus é e que Deus faz. Isso é fé. Por isso que existe a fé que salva e a fé que não salva. A fé que salva é aquela que crê em quem pode salvar. A fé que não salva é aquela que não crê que Deus pode salvar. Então alguém pode ter fé, todo mundo tem fé. Todo mundo aqui tem fé. A grande questão é fé em quê? Essa é a pergunta. Seus familiares que não conhecem a Cristo têm fé. A grande pergunta é fé em quê? Fé no santo? Fé em Maria? Fé em São Nicolau? Fé em São Pedro?
fé no orixá, fé na roupa que vai usar no fim de ano, fé em quê? Essa é a grande questão. Então, nós somos tornados justos mediante a fé, ou seja, mediante a capacidade de acreditar que Deus é capaz de me tornar justo, mesmo eu sendo injusto. Como? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo deve ser o alvo da minha fé quando eu quero ser justificado por Deus. Cristo desceu, tornou-se carne, habitou entre nós e na cruz pagou pelos nossos pecados, derramando o seu próprio sangue, levando sobre ele a ira que seria sobre mim. Jesus levou sobre ele, então não resta mais ira contra mim. Deus não vai se irar mais comigo, porque ele já se irou com o filho dele no meu lugar. E isso agora faz com que eu, crendo na obra que Jesus fez na cruz, faz com que Deus olhe para mim não mais como injusto, mas como um justificado. Está acompanhando o raciocínio? Vamos lá. Então nós somos justificados mediante a fé, crendo na obra redentora de Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crer num santo, ele não vai salvar, porque nenhum santo fez uma obra redentora. Ah, eu creio em Maria, ela vai salvar. Não, ela não vai salvar, porque Maria não fez obra redentora, não derramou sangue, não morreu e não ressuscitou. Não, ela não fez isso. Ah, é Buda, Buda também não fez isso. Ah, Maomé, ele também não fez. Jesus foi o único que morreu por causa dos pecados dos homens e foi sepultado e ressuscitou, vencendo os efeitos do pecado e da morte. Por isso que nele nós somos salvos, porque ele venceu os efeitos do pecado, nos dando vida. Então nós somos justificados mediante a fé na obra que Jesus fez. Eu não sou salvo porque eu creio que eu posso mudar por minha força. Eu não sou salvo porque eu creio que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. Ninguém é salvo crendo em si mesmo. Não existe isso. Ninguém é salvo mediante a fé na capacidade que tem de fazer o bem. Não é isso a salvação. A salvação é exatamente o contrário. A salvação é crer que eu sou completamente incapaz e Cristo é o único capaz. E eu vou depositar minha fé nele, para que através da fé na obra dele, ele me torne justo, me justifique. O verso 2 ele continua dizendo: pelo qual, ou seja, Jesus Cristo, obtivemos também acesso. Nós podemos acessar pela fé, ou seja, pelo conteúdo do que eu acredito. Fé é isso, é conteúdo. Fé não é força positiva, é pensamento positivo, fazer força. Tem gente que acha, irmãos, que orar com fé é ficar fazendo força. Quando você vai fazer aquelas orações, né, todo mundo de mãos dadas, tem gente, meu amigo, que aperta a mão que parece que vai matar você, porque parece que ele acha que a fé dele está nos músculos. Então ele vai fazer muita força para ver se sai fé dele. Não é isso. Fé não é isso. Fé é acreditar que Deus é capaz de fazer o que Ele prometeu que faria. E por isso nós temos acesso pela fé à graça, essa salvação que nós não merecemos, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o que é isso, gente. O que é glória? Por exemplo, deixa eu te dizer o que é glória. Imagina uma noiva entrando no seu casamento, com um vestido esvoaçante, belíssimo, flores nos braços, maquiagem perfeita. O que é que você está vendo ali? Você está vendo a glória da noiva. O que é glória? Glória é a mesma coisa que beleza. Beleza, ela pode ser feita, ela pode ser demonstrada por quem eu sou ou pelo que eu faço. A glória das obras de Deus é a beleza do que Deus faz. O que é a glória? Segundo A.W. Pink, que é um teólogo, ele diz que a glória é o somatório de todos os atributos de Deus juntos.
todos os atributos da perfeição de Deus juntos manifestam a glória de Deus, a beleza de Deus. Então, quando ele diz que nós nos gloriamos na glória de Deus, nós nos gloriamos em quê? Nas obras e na pessoa de Deus. Porque quando nós temos paz com Deus, nós não estamos contra Deus, nós estamos do lado de Deus. Então nós não estamos no time adversário, nós estamos no time de Deus. Imagina você jogando num time, você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, que eu sou um perna de pau. Você jogar no time do melhor aluno da escola, e o cara faz gol em cima de gol, você só precisa pegar a bola e tocar para ele, o resto ele faz. Você já teve essa experiência? Eu já. Então você sabe que quando está no time dele, você é vencedor. Então você chega para as pessoas e diz: você faz parte de que time? Ah, eu faço parte do time de fulano de tal. Você já sabe que você é um perna de pau, mas você sabe que por estar no time do cara, é o melhor time, o mais vitorioso, o que vai fazer você se sentir orgulhoso. O que Paulo está falando aqui é que nós nos gloriamos na glória de Deus, nós não nos gloriamos nas nossas obras, nós não desenhamos e mostramos um desenhozinho mal feito, dizendo assim: olha o que foi que eu fiz. Não, nós olhamos para a natureza, para as obras perfeitas das mãos do Senhor e dizemos assim: esse é o meu Pai. Nós contamos a história da nossa vida, as lutas que nós passamos e as vitórias que nós tivemos e até mesmo as derrotas que nós tivemos, e nós olhamos e contamos para as pessoas dizendo: ele é o meu Deus, é o meu Deus quem me livrou, é o meu Deus quem me curou, é o meu Deus que fez essa transformação na minha vida, foi o meu Deus que me conduziu nesse ano de 2020 em meio a tantas lutas, é nas obras dele que eu me glorio. Ah, você é salvo? Sou. Ah, então você está se achando? Não, pelo contrário, eu sou o cara que sei que eu não mereço o céu, e não tem ninguém mais nessa terra que não sabe o quanto ruim eu sou, porque só eu estou dentro de mim para saber. Você pode estar aí pensando: mas eu não sou tão ruim assim. Então fazer o seguinte, vamos pegar um DVD e gravar os teus pensamentos só do dia de hoje, aqueles mais terríveis que você teve no seu coração, e vamos passar aqui no Data Show. Aquelas olhadas suas, aqueles pensamentos, aquelas vontades, vamos passar no Data Show? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer. Eu tenho total convicção. Então a única pessoa que sabe o quão ruim você é você, não são os outros, é você. Então, logicamente, se você conhece a santidade de Deus, o quão grandioso Ele é, você vai ter convicção total de que você é a última pessoa que poderia entrar no céu. E você tem certeza disso. Por quê? Porque você se conhece. Mas você agora pode dizer: eu sou salvo. Por quê? Por minha causa não, porque eu sou terrível. Por causa dele. A obra que ele fez na cruz pagou por tudo que eu sou, que eu fiz, que eu faço. E me deu entrada no céu. Glória às obras dele. Glória a Deus por isso. Ele é grandioso, poderoso, soberano, sábio. Ele é Deus, é o meu Pai, que conquistou na cruz o direito de que eu possa entrar na eternidade, mesmo sendo miserável como eu sou. Ele me tornou justo, glória a Ele, e Ele virá em vitória, Ele virá de maneira santa e pura como sempre foi, mas de maneira poderosa como juiz para julgar a maldade desse mundo, e eu não estarei sendo julgado, eu estarei com o exército dele para julgar esse mundo. Glória ao nosso Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, não por mim, não por minhas obras, mas pelo que Ele fez. Então nós nos gloriamos na glória dele, não na nossa. Nós nos gloriamos na esperança da glória, porque nós não nos gloriamos somente no que já aconteceu, mas também nos gloriamos no que vai acontecer. O nosso Deus virá julgar esse mundo, e quando Ele vier julgar esse mundo, nós seremos salvos e levados para o céu com Ele. Nós temos essa esperança de que Ele domina a história. O mundo não está perdido, a história não está ao léu, o carro não está desgovernado, não, Ele domina a história, e é o meu Pai que domina a história, é o seu Pai eterno que domina a história, e você está no exército dEle.
Então eu me glorio na esperança também. Mas o verso 3, irmãos, ele vai mostrar para a gente agora uma sequência de coisas que acontecem no coração para nos levar até a esperança. O verso 3 ele diz, e não somente isto, a gente não se gloria apenas na glória das obras do Senhor, mas também nós nos gloriamos, segundo o verso 3, nas tribulações. Você já parou para pensar nisso? Como eu vou me gloriar na minha tribulação? Como eu vou me gabar das minhas dificuldades? Como eu vou fazer isso? Sabe qual a diferença? Quando no passado você não conhecia o Senhor Jesus, as lutas e batalhas que você tinha na sua vida, eram amostras da ira de um Deus que um dia te lançaria eternamente no inferno, como ira eterna dele. Eram drops, demonstrações da ira divina. Como essa ira foi aplacada pela morte de Cristo na cruz, as tuas tribulações não são mais manifestações da ira de Deus. As tuas tribulações são o cuidado de um pai te ensinando a crescer. Não é mais ira, é amor. Então você, por ser filho de Deus, você tem convicção de que o pai não está mais irado com você. Qual pai terreno, imperfeito como nós somos, gostaria de castigar os seus filhos com ira, de maneira que eles fossem destruídos completamente? Dissesse assim, eu vou dar um cacete desse menino, que ele vai morrer, e bom que ele morra mesmo. Qual é o pai que faz isso? Infelizmente tem pai que faz isso, né? Mas eu estou falando de bons pais. Não existe isso. Imagina um pai santo, amoroso, perfeito, completamente santo. É óbvio que as tribulações da tua vida são obras da misericórdia de Deus, te formando a imagem de Cristo. Agora, se você ainda não tem Jesus, as tuas tribulações, muitas vezes, vão parecer para você obra do acaso, alguma coisa. Pode ser que você como crente, você como alguém que o Senhor está operando, as tribulações vão transformar-se em bênção de salvação para você. Pode ser que isso aconteça. Eu não posso afirmar olhando para você se você é salvo ou não. Uma coisa eu sei, salvo é quem já provou da salvação. Se alguém não provou da salvação, obviamente não é salvo. Mas você passa por tribulações? Passo, pastor, eu passo por dificuldades, ok. Essas dificuldades podem te conduzir à misericórdia de Deus. Mas se você mantiver seu coração endurecido durante toda a sua vida e você nunca abrir seu coração para Cristo Jesus, é um forte sinal de que você será condenado eternamente. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Depois dessa vida não tem mais esperança. Se você não foi salvo nessa vida, não haverá mais salvação depois. Se você permanece com seu coração duro, então tudo isso que você está provando é nada mais, nada menos que um drops da ira de um Deus irado contra você. E que depois lançará você eternamente na ira dele. Mas há esperança na salvação em Cristo. E você precisa pensar. E aí, para quem já é servo do Deus vivo, crente em Cristo Jesus e tem certeza da sua salvação, ele se gloria na tribulação, porque ele diz assim, as dificuldades que eu passo é o amor de Deus por mim. Mas se você não tem certeza de salvação, como é que você pode dizer que é o amor de Deus por você, se você é inimigo de Deus, não tem paz com Deus, não prova da paz de Deus? Como você pode dizer isso, afirmar isso, se Deus está contra você nesse exato momento? E aí você disse, mas por que eu posso me gloriar na tribulação, pastor? Por que as dificuldades na minha vida? Eu posso dizer assim, louvado seja Deus por eu estar passando por essas dores. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação é o mecanismo que gera
perseverança, é o produto final. Enquanto você está tendo tribulação, Deus está produzindo perseverança. O que é isso, irmãos? Quando nós temos dificuldades na nossa vida, provações, tentações. Quando eu falo provação e tentação, a palavra grega para as duas é a mesma, mas o contexto é diferente. Então eu vou usar o contexto do português. Provação e tentação, para a Bíblia é a mesma coisa. Qual é a diferença? É a maneira como o teu coração reage a ela. A provação, o teu coração reage o quê? Vencendo a dificuldade. A tentação, o teu coração vai reagir como? Caindo. Você às vezes está passando pela mesma dificuldade financeira, mas numa você consegue se superar no sentido de que a sua fé e suas decisões são centradas em Cristo. Provação produziu algo melhor em você. Tentação, você passou pela mesma dificuldade financeira, mas você fez o quê? Roubou, enganou, buscou levar vantagem para tirar dinheiro de alguém, para resolver teu problema. Ou seja, a tentação virou queda, virou pecado na tua vida. Então, quando nós passamos por tribulação, a tribulação nos faz a seguinte pergunta: e aí? Quer continuar ou quer desistir? É isso que a tribulação faz. A dificuldade, quando bate na tua porta, ela vem dizendo para você: e aí? Quer continuar obedecendo a Deus? Ou você desiste desse negócio de Jesus? O crente em Cristo Jesus, ele vai naturalmente desejar, porque o coração dele foi transformado por Cristo, ele vai desejar dizer: eu quero permanecer. O que é perseverança? É a capacidade que eu tenho de permanecer na linha, no foco. Então, o que é que a tribulação ela visa fazer? Produzir perseverança. Por que vocês acham que os países perseguidos são os países com os crentes mais fiéis? Porque lá tem tanta tribulação, meu amigo, que não é o povo que diz que é crente, que hoje as igrejas aqui no Brasil estão cheias de gente que diz que é crente. Não é esse povo que aguenta ser espancado em nome de Cristo não, gente. Pode ter certeza disso. Não é esse tipo de pessoa que aguenta. Aí você diz: pastor, mas e aqui, como é que acontece? Deixa eu te explicar. O teu chefe chega para você e diz assim: olha, eu quero que você passe esse cheque sem fundo aqui. Você vai passar esse cheque aqui, você vai dizer para o camarada lá que o cheque tem crédito. Ele não é cheque sem fundo não, ele tem dinheiro. Você vai dizer isso para o cara. Ou seja, o teu chefe está mandando você enganar e mentir. Tribulação, provação, tentação. É nessa hora que o Espírito Santo de Deus vai dizer: não. O Espírito Santo de Deus no crente vai dizer: olha, o teu Senhor não se agrada disso não. Você vai dizer para ele que não faz. Aí o teu coração vai dizer: mas ele vai me demitir. Você vai dizer: mas que importa? Importa obedecer a Deus ou aos homens? O crente, ele vai ter vontade de obedecer. Então ele vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: não, não faço isso. Independente do que venha a acontecer, eu não faço isso. Independente das consequências, eu não faço isso. Na hora dessa situação, o que é que o incrédulo vai fazer? O que fingia que era crente, ele vai dizer assim: nada não, pai, ó. É o cabo que está mandando eu fazer. Ele vai encontrar uma desculpa. Porque ele não tem compromisso com Cristo. Então, o que é que a tribulação faz na vida do crente? Produz vontade de permanecer. É isso que a tribulação faz. Por isso, irmãos, que quando alguém se converte a Cristo, isso é uma coisa que vocês já devem ter observado. Quando alguém toma sua decisão por Cristo verdadeiramente, os primeiros meses daquela pessoa é só pancada. A família deixa de falar com a pessoa, os pais desprezam ele, dependendo se os pais não forem crentes, os irmãos, os amigos, ele começa a ser rejeitado, ele começa a ser
pessoal tira sarro com a cara dele, tira onda com a cara dele. Ele começa a passar por tribulação. Se ele é crente verdadeiramente, ele permanece. Se ele não é, ele desiste. Então, se ele permanece, o que é que aconteceu nele? A tribulação produziu perseverança. Olha que interessante. Mas não para por aí. Ele diz, sabendo, verso 4, a perseverança produz experiência. Vamos lá. Porque a perseverança produz experiência? Porque quando nós desejamos perseverar por amor ao Senhor, então começamos a provar a provisão do Senhor, a capacitação do Senhor, o livramento do Senhor. Recentemente um jovem casal chegou falando uma situação que eu passei por algo semelhante, na época que eu estava para casar. Chegaram para mim, o corretor chegou e me ensinou um esquema para eu conseguir comprar a minha casa, que eu moro hoje. Não, você faz assim, tá, você burlar o sistema. E eu disse, não vou fazer isso. Pessoas se levantaram, você é besta, você é um besta, homem, você não está fazendo mal a ninguém não, quem você vai fazer mal? A Caixa tem muito dinheiro. Não, mas você vai só, olha, é só uma mentirinha, tem mentira que é para o bem, tem mentira que é para o mal, essa mentira é para o bem. Ou seja, vieram várias situações assim, e aí eu fiquei naquela, eu disse, meu Deus, aí na época eu tinha um Chevetezinho vermelho, e aí eu fui para a Caixa Econômica, e aí eu tinha uma decisão, ou eu mentia, ou eu falava a verdade. Entrei no carro, meus irmãos, foi os 15 minutos mais longos da minha vida, porque era uma batalha interior, faço ou não faço, digo ou não digo, e aí, mas a minha vontade era obedecer a Deus, mas a batalha era muito grande no meu coração. Quando eu cheguei lá, sentei na frente da pessoa, aí disseram assim, você vai de tal hora, porque lá vai ter um atendente que ele é mais fácil de você lidar, o outro é mais difícil. Aí eu fui na hora que me disseram, cheguei lá, o que tinha acontecido? O atendente mudou o horário de almoço com o outro, que é mais difícil. Aí quando eu sentei na frente dele, eu digo, pronto, já era. Aí eu disse, aí eu falei o que tinha que falar, falei a verdade. Pensando assim, meu Deus, quando ele botou esse valor aí, já era o sonho da casa própria. Aí ele disse, quanto é que, aí a sua renda, ok, você tem quanto de entrada? Não tem nada. Tem nada não? Não tem não. Gente, aquilo ali parecia que ele estava digitando um livro. Meu Deus, esse não vai dar logo o resultado, não. Minutos depois ele diz assim, foi aprovado, viu? Eu fiquei assim, meu Deus. Irmãos, sabe como eu saí de lá? Louvando e agradecendo pelas mãos do Senhor, que foi fiel aos seus propósitos, e que operou naquilo que eu era incapaz de operar. Ou seja, a tribulação produziu em mim desejo de perseverar, e a perseverança produziu uma experiência com Deus, e eu vi a mão do Senhor na minha frente, agindo, e mudando as circunstâncias. Isso nunca sai da minha cabeça, fora outras coisas que eu imagino que vocês também já passaram, eu já passei, lutas, dificuldades, coisas que você diz assim, meu Deus, até momentos em que Deus nos repreende, irmãos, a gente vê claramente, isso é Deus com o cinturão na mão, eu tenho certeza que é Ele com o cinturão na mão, e a gente não tem dúvida disso, ou seja, nós vamos tendo experiências com Deus, então essa perseverança produz experiência, e a experiência, no verso 4, produz esperança. Quando eu tenho experiências com Deus, a sua ação em minha vida, com a sua ação em minha vida, eu passo a reforçar minha esperança naquilo que Ele prometeu, pois eu vi as mãos dele agindo, eu vi que Ele é real na minha vida, eu vi que Ele é meu Pai que cuida de mim, eu vi que Ele é bom, e tudo que Ele prometeu em sua palavra se torna ainda mais real. Meus irmãos, vocês acham que
Vocês olham, vocês vêm assim pregando a palavra, você diz assim, pastor, esse pastor tem muita convicção do que ele prega. Meus irmãos, cada ano que passa, cada dia que passa, a minha convicção aumenta ainda mais de que essa palavra é santa e verdadeira. Não foi quando eu comecei o ministério já dizendo, epa, já sei tudo de Bíblia, agora eu creio em tudo. Não, irmãos, é uma batalha, é uma luta. Mas a cada tribulação guiando a igreja, circunstâncias que a palavra dizia, você tem que fazer assim. E as pessoas diziam, o mundo dizia, não, não faça isso, não é por aí, é porque a Bíblia era outro tempo, ou seja, todas essas coisas dizendo para você, não faça isso. E o mundo inteiro, e às vezes até os crentes contra você. E uma vez eu ouvi de um pastor no telefone, conversando, um pastor muito experiente, que foi bênção na minha vida. Ele disse assim, nunca duvide do que Deus mandou que seja feito na sua palavra. Ele se responsabiliza pelo que ele escreveu. Aí eu aprendi a fazer e dizer, agora é contigo, viu? Ó, eu fico, o Senhor mandou. Agora vai. Mas o coração muitas vezes aperta, porque você diz assim, será que vai? A carne diz, será? Mas, meus irmãos, cada vez que Deus opera conforme as suas promessas, mais me fortalece a esperança de esperar nele. Mas eu quero esperar nele, mas eu desejo esperar nele, mas eu confio em esperar nele. Meus irmãos, o verso 5, quando ele diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança não nos decepciona. O que é isso? Eu espero em Deus, e Ele nunca vai me decepcionar por isso. Jamais. Ele pode não fazer o que eu quero, mas quem Ele é, nunca vai mentir. O que Ele faz nunca vai falhar. O que Ele promete, Ele nunca deixará de cumprir. Não existem limites para o que o Deus é capaz de fazer. Não existem limites para a operação do Senhor e para o amor que Ele tem por nós. Não existem limites. E por isso, meus irmãos, nós não vamos nos decepcionar em esperar no Senhor. Tem jovens que às vezes querem namorar. Aí o conselho é, espere no Senhor. Espere no Senhor. Aí não espera, faz o quê? Entra num rolo. Cai, entra num jugo desigual, depois está no casamento sofrendo. Por quê? Não é porque a outra pessoa vai ser ruim, não é isso, gente. A gente não está aqui dizendo que às vezes tem incrédulo que são muito melhor do que crente. Vocês sabiam disso? Tem incrédulo que às vezes é mais crente do que o crente. Mas a grande questão é que o incrédulo não está indo para o mesmo lugar que você, ele está indo para o inferno. Porque ele acredita na própria justiça ainda, ele não acredita na justiça de Deus, porque no dia que ele acreditar na justiça de Deus, o coração e a mente dele mudam completamente, e vocês vão falar a mesma língua, luz e trevas, é assim que funciona, é o que a palavra diz. E aí você chega para o jovem e diz, espere no Senhor, mas não espera, peca contra Deus, e ainda quer ver a mão de Deus operando. Como? Ainda quer ter esperança, se ele não espera, como ter esperança se eu não espero? Se eu não exercito o músculo da esperança? Se eu não permito que Deus me ponha à prova, para provar que Ele é Deus. E quando Ele me prova que Ele é Deus, Ele estica o elástico da esperança para mais longe. É impressionante, irmãos, porque quanto mais nós vivemos, mais nós amadurecemos na fé, mais a nossa esperança fica esticada. Vocês sabiam disso? Uma vez eu cheguei para um pastor, uma situação, as circunstâncias na igreja que eu tinha que resolver, e aí eu fui para um treinamento desses que eu sempre estava indo, e aí eu falei com um pastor já perto de se aposentar, faltava 2 anos para o pastor se aposentar, um senhor de idade já. Disse, pastor, eu queria saber a sua opinião, tem isso, o que é que o senhor acha? Ele disse, espere. Pastor, já esperei tanto. Ele disse, espere mais. Pastor, já estou tão cansado. Aí ele diz, você não sabe o que é cansar. Você é muito novo.
Na minha cabeça, já estava no limite, porque o meu elástico já estava muito esticado. Mas o elástico desse pastor era tão longo, que eu dizia assim, como é? Aí ele me contou uma história de uma situação que ele passou 10 mil vezes pior do que a minha, e o quanto ele esperou para que a situação se resolvesse. E aí eu disse, meu Deus, e aí pastor, na época? Ele disse, na época eu tinha o mesmo sentimento que você, eu já não aguentava mais. Mas depois de todos esses anos, tudo que eu esperei, quando Deus agiu de maneira poderosa, eu disse, não importa o quanto o elástico estique, Deus sempre vai agir, no tempo dele, da maneira certa. Meus irmãos, essas são as oportunidades da esperança. Ah, mas o meu cônjuge não se converte. Espere no Senhor. Esperança. Você vai ver a mão de Deus. Ah, mas aquela bênção não chega. Esperança, você vai ver a mão de Deus. Irmãos, quando ele diz que a esperança nos decepciona, Deus, ele tem uma prova. Você sabe, não tem aquelas coisas que o pessoal, os casais dizem assim, me dê uma prova de amor, né? Uma prova de amor. Deus, ele nos deu uma prova de amor. O texto 5, verso 5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é um selo da nossa esperança. É uma marca que nos diz, o maior ele já fez. Não são as coisas menores que vão te destruir. O maior sacrifício ele já fez. O amor dele supera tudo, porque a maior prova de amor ele já te deu. Como? Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você não tinha feito nada para merecer salvação. Você não era o aluno classe A da sala de Deus, o que responde tudo, o que faz. Deus não está nem aí para as tuas obras, para te salvar, Ele não está nem aí para o que você faz, porque tudo que você faz, segundo a palavra, é trapo de imundície. Então as tuas obras não te salvam, jamais vão te salvar, porque enquanto você faz boas obras, o teu coração está longe de Deus. Até a esmola que você dá para querer ser salvo é uma negociação que você faz com Deus. Olha, Deus, tá aqui uma selfie, viu? Estou dando uma esmola aqui, ó. Grava aí para o Senhor. Quando eu chegar no céu, o Senhor vai me salvar porque eu dei esmola. Fui muito bom. Eu sou a Madre Teresa de Calcutá dessa terra. Deus não está nem aí com essa negociação. Deus, ele não é coagido, não. Ele sabe do teu coração, ele sabe da tua natureza. Ele vai te condenar pela tua natureza, enquanto você não tiver Cristo. Ah, mas eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou honesto. Problema seu. Vai ser condenado do mesmo jeito. Porque Deus não está de olho na tua honestidade. Ele não vai lá na polícia, no sistema da polícia e dizer assim, esse aqui não tem ficha limpa, esse aqui tem, então pode entrar. Não. Ele vai olhar o teu coração e vai ver quantas vezes você mentiu, você é perverso, quantas vezes você negou a Cristo, quantas vezes você não quer se submeter ao Senhor. Não, um dia vai chegar a minha salvação. Não, um dia, na realidade você não quer. Porque se você soubesse o valor que o sangue de Cristo tem, você ia querer desde que nasceu. Porque quem entregou a vida a Cristo, tem a sensação de que foi tarde, quando ele se entregou. Foi tarde. Tem uma música muito bonita do Estênio Márcio, né? Que é baseado num livro de Agostinho. Tarde, muito tarde, foi que eu te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Tarde. Essa é a sensação que nós temos quando entregamos e olhamos o tesouro, quando abrimos a caixa do presente de Cristo e dissemos assim, meu Deus, é isso! Como eu fui tolo, como eu fui louco, como eu atrasei, como eu era mau por não reconhecer isso, por não querer isso. Então não acha que, amanhã, mas você é um ímpio. Por isso que você diz amanhã, e nunca vem amanhã. Isso que eu estou te falando está endurecendo ainda mais teu coração, eu tenho certeza. Tenho convicção disso. Então hoje eu não vou no domingo que vem. Não vai não, não vai. 2021 vai continuar sendo mais um ano em que você pisa no amor que o Senhor tem para te dar. Porque você acha que não precisa dele. Você precisa dele só para te dar coisas, mas relacionar-se e ter experiência você não quer.
Porque essa prova de amor é dada a ímpio. Se você se acha justo que não precisa, você é um ímpio cego. Você sabia disso? Se você acha que não precisa, você é um ímpio cego. É só isso que você é. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ímpios, morreu por nós. Miseráveis. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu por gente boa, não, ele morreu por gente ruim. Por isso que eu sou salvo hoje, porque eu sou um caba ruim, caba mau, pecador. Me revoltei contra o meu Criador. Nasci em pecado. Natureza pecaminosa. Ainda hoje, peco, mesmo tendo sido salvo, porque a minha natureza é má dentro de mim. Me dói, mas existe ela. Verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus que será derramada sobre o mundo. O mundo esse ano provou uma amostra muito pequena do que é Deus fazer isso. Um vírus nem um ser vivo é, gente, é uma substância química, uma das menores. É uma proteína, eu acho que é RNA, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu estudei biologia. Está lá, causou esse rebuliço todinho. Se Deus é capaz de fazer isso com uma coisa tão pequena, imagina o que Ele é capaz de fazer quando Ele disser assim, chega, aborto, milhões, bilhões de crianças foram mortas já, chega, essas almas eu mando para lá, e eles ceifam essas almas, por causa de uma noite, de orgia, de pecado, chega. Aí você acha que você vai se livrar? Não, é porque eu nunca fiz essas coisas que o mundo fez. Se você não tiver Cristo, já era para você, meu velho. Porque a ira será derramada, contra esse mundo. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação. Meus irmãos, qual é a minha esperança? Eu jamais serei jogado fora. Eu jamais serei lançado fora. Não importa o que acontecer com a minha vida, não importa o que os homens fizerem comigo, não importa as minhas obras, eu espero nele. Não importa 2021, vai ser pior, a vacina vai matar, é o chip da besta, é o não sei o que lá, é o governo mundial, não importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode nos fazer o homem, se Cristo está conosco? O máximo que alguém pode fazer comigo nessa terra é tirar a minha vida. E quando Ele tirar, o que Ele está fazendo, sabe o que é? Me dando passagem para a eternidade. É isso que Ele está fazendo. Eu vou tirar tudo de você, eu vou tirar a sua vida. O que foi que Ele me deu? Mais vida. Ele não tirou minha vida, Ele me deu mais. Quando Ele tirou minha vida, Ele me deixou com Cristo. Porque não depende dele, não depende do mundo, não depende de nada. Isso é esperança. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Se nós vivemos uma vida boa nesse mundo, é graça de Deus. Se as tribulações vierem batendo a nossa porta, é graça, produzindo perseverança, que produz experiência, que produz esperança, e eu espero ainda mais nele. Onde está a tua esperança? Em que você espera? A vida do cristão, meus irmãos, não está entregue ao acaso. Ele já foi justificado por Deus. Ele percebe o amor de Deus por ele. Isso dá esperança de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E que mesmo em situações favoráveis ou não,
a esperança nunca acaba, porque eu não espero em coisas, eu espero em Deus. 2020 foi um ano difícil, isso é verdade. E mesmo que algo não venha a mudar em 2021, nós devemos manter nossa esperança no Senhor, pois Ele não muda. E quando tudo tiver um fim, nós estaremos para sempre com Ele. E um fato que não muda é que Ele morreu por mim. E a morte dele não se desfaz, é fato histórico. E esse fato histórico me lembra que Ele me ama e me traz esperança para o futuro. Então, comece o ano com esperança, renovando a sua esperança, esperando no Senhor. Eu quero agora vamos passar o vídeo, Stefson? Eu quero passar novamente aquele vídeo, irmãos, que eu passei na cantata, só para a gente refletir mais uma vez, agradecendo a Deus pelo ano, e aí a gente vai orar, e vamos manter nossa esperança no Senhor. Pastor, está difícil, a minha vida está difícil. É porque Deus quer produzir esperança em você. Porque a sua tribulação produz perseverança. E a sua perseverança vai produzir experiência. E a sua experiência vai fortalecer a sua esperança. Então louve a Deus, porque se Deus está te fazendo passar por tribulações, Deus está querendo produzir esperança em você. Ele está cuidando de você. Espere nele. E se você ainda não conhece a Cristo, submeta-se ao Senhor. Reconheça o Senhor. Pare de endurecer o teu coração. Você não está ganhando nada com isso. Porque no dia em que você entregar a sua vida a Jesus, você vai ver quanto isso é valioso. E você vai ter vergonha do quanto você demorou.